A paz do Senhor, estamos iniciando a disciplina Planejamento e Gestão Financeira. O professor desta disciplina é o pastor Edson Coelho Chagas. Ele é formado em teologia, é também graduado em administração de empresas e direito, com MBA em gestão financeira e pessoas e também com MBA em direito tributário. Pastor Edson Chagas é licenciado em História e está mestrando. Tenha em suas mãos a Bíblia, caderno, tome notas e uma ótima aula para todos. Olá, seja bem-vindo à disciplina Gestão e Planejamento Financeiro. Eu quero convidar você para compartilhar desse entendimento e deste conhecimento que é fundamental neste plano estratégico do planejamento financeiro para uma igreja. Quero convidá-los para entender um pouquinho da dinâmica dessa matéria. Primeiramente, falarmos de uma forma mais geral, tentando trazer algumas definições importantes, de uma forma que você entenda que o planejamento e a gestão financeira fazem parte do bom andamento de qualquer instituição. E eu quero lembrá-los que nós estamos fazendo a aplicação dessa matéria para o âmbito da igreja, para o âmbito teológico, para o âmbito onde nós que operamos a teologia, temos também a responsabilidade não só no aspecto do organismo vivo, mas também do aspecto organizacional. E falando de organização e também do organismo vivo, é importante que nós entendamos como se dá essa correlação entre administrar biblicamente, teologicamente, a igreja, no aspecto do organismo vivo e também a igreja como uma instituição, como uma organização, e falarmos então desse planejamento com algumas técnicas, com algumas questões formais que são necessárias para que a instituição ela possa ser bem sucedida. Eu quero fazer aqui essa correlação inicial, trazendo como base 3 textos bíblicos que, na verdade, servem para que nós entendamos o seguinte: falar de planejamento e gestão financeira não está tão distante assim da Bíblia Sagrada. Ao contrário, quando lemos 3 textos, o primeiro deles, onde nós encontramos a grande analogia feita por Jesus sobre o preço do discipulado, esse texto de Lucas, no capítulo 14, nós vamos encontrar Jesus fazendo uma analogia sobre esse preço do discipulado, utilizando o aspecto de um planejamento. Quando Jesus fala que alguém que vai construir um edifício, uma torre, primeiramente precisa planejar para então dar continuidade, iniciar e dar continuidade a esse projeto e com a certeza de que vai conseguir concluir este projeto. Então, automaticamente, Jesus se utiliza de um princípio do planejamento para explicar o preço do discipulado. E veja, nós não vamos falar do discipulado porque hoje a nossa matéria é planejamento e gestão financeira, mas, veja bem, a aplicação que Jesus faz é interessante, ele utiliza de uma verdade para falar de outra verdade. Então veja que planejar, portanto, é para nós o primeiro princípio que vamos correlacionar a ideia de organismo vivo e organização. Jesus se utilizou então do princípio do planejamento e, portanto, nós como operadores da teologia, da aplicação prática à igreja, nós também precisamos considerar o planejamento. Também nós podemos citar um segundo texto tão importante quanto o primeiro, e esse texto está lá nos meados
do Antigo Testamento, quando então vamos encontrar ali em 2 Reis, no capítulo 12, a história de um rei. E esse rei, olhando para uma necessidade que havia ali no reino em relação ao templo, esse rei, então, ele começa a entender a necessidade não somente de dar uma ordem para que fosse feito ali o reparo do templo, o reparo ali daquele espaço, daquele local. Ele entendeu que era necessário dar uma outra ordem para que então ali colocassem um recipiente que atualmente nós chamamos de gasofilácio, né? Eu acredito que é a primeira vez que você vê falar de um gasofilácio na Bíblia, né? Mas o rei deu a ordem para que fosse colocado ali um recipiente e então fosse arrecadado todos os recursos necessários para que posteriormente fosse entregue esse recurso nas mãos dos responsáveis, daqueles que eram os técnicos da época, para fazer o reparo das fendas. E, portanto, com base nesse texto, a segunda correlação que vamos fazer entre organismo vivo e organização é também o princípio da forma correta de arrecadação e de depósito, o que nós poderíamos aqui utilizar como um termo técnico, a formação de um fundo específico para uma finalidade específica. Então veja que nós estamos falando de textos bíblicos que são com certeza uma essência primária para fazermos pensar que planejamento e gestão financeira não está tão distante assim do nosso ambiente da igreja. E por fim, o último princípio que nós vamos utilizar aqui nesta correlação está basicamente no texto de 1 Coríntios, no capítulo 9, quando o apóstolo Paulo ele faz relembrar um princípio abordado desde o Antigo Testamento a respeito da importância e do cuidado do obreiro que está conduzindo uma obra. O apóstolo Paulo vai falar que não é mister que faça com que se venha bloquear, né, barrar aquele obreiro que está envolvido com esta seara. E, portanto, nós entendemos que no planejamento financeiro e na gestão financeira, a igreja precisa pensar como cuidar dos seus obreiros, daqueles que estão ministrando, aqueles que estão cuidando da igreja de uma forma completa. Feito isto, você que foi convidado para esta matéria, planejamento e gestão financeira, feito esta introdução, eu quero convidá-los para pensarmos um pouquinho sobre algumas definições gerais. Veja bem, nós estamos numa matéria aplicável ao estudante, aquele que quer conhecer um pouco mais da teologia, quer se aprofundar nos conhecimentos bíblicos, quer entender as aplicações de tudo isso à igreja. Então, nós precisamos trazer a base, o conteúdo, né, a essência daquilo que estamos propondo a vocês nesta matéria. Então, veja, dentro ainda deste aspecto introdutório, é importante que a gente entenda a definição de planejamento e gestão e depois, com certeza, fazermos uma aplicação específica para aquilo que é utilizado na igreja e pela igreja. De uma forma assim bem contundente, mas também resumida, falamos que é imprescindível que a igreja se utilize de planejamento. Veja, você que está estudando essa matéria, você com certeza tem algum envolvimento com a igreja em alguma instância dela. Liderança, ministério, enfim. Você precisa compreender que é imprescindível que a igreja se utilize de planejamento e gestão. Mais especificamente nesta matéria, falando desta gestão financeira. Tá certo? Então veja, eu quero compartilhar com você, acredito que você está prestando bastante atenção nessa matéria, você não está desconsiderando ela como algo fora, né, do nicho teológico.
Então eu entendo que você está absorvendo esse conteúdo. E quando você olha para o conteúdo de planejamento, então você está considerando que antes de fazer alguma coisa, alguma ação organizacional, você precisa saber aonde quer chegar. Planejamento diz respeito ao estabelecimento de metas, aos objetivos gerais específicos. Você precisa ter um roteiro das ações que você quer praticar, os objetivos que você quer alcançar. Esses objetivos, eles vão se subdividir nos objetivos gerais, objetivos mais específicos. E eu vou dar aqui um exemplo. O objetivo geral da igreja, com certeza, é a edificação, é a evangelização, é o discipulado. Mas ela precisa existir como organização. Então esta igreja, ela precisa ser solvente. Essa igreja, ela não pode ser uma instituição que ela começa a padecer necessidades financeiras. Qual o objetivo geral? O que fazer para administrar os recursos para que a igreja exista para o seu fim estabelecido? Como podemos pensar os objetivos específicos, já que o objetivo geral é manter a igreja solvente, é manter a igreja capaz de atender a sua missão, o seu fim estabelecido. Já os objetivos específicos vai falar sobre a aplicação dos recursos para cada área em específico. Já nós vamos falar das aplicações, ferramentas, de como esta matéria ela deve ser executada na prática. E lá você vai entender com um pouco mais de clareza o que são esses objetivos específicos. Mas veja bem, quando falamos então de planejamento, estamos falando de estabelecer ações com antecedência, dentro de um cenário mais ou menos já previsto, né? Porque nós temos também que dentro do planejamento saber lidar com os imprevistos, mas veja que quando nós temos ações já pré-estabelecidas, então sabemos sobre recursos, necessidades e como atribuições e responsabilidades de pessoas envolvidas neste planejamento e, por fim, quando nós então temos tudo isso, ações, recursos, responsabilidades, então temos uma estrutura planejada para então considerar que aquela instituição, a igreja propriamente, ela vai conseguir atender o seu fim proposto. Veja, eu quero trazer aqui um chavão para você, uma frase, uma palavra bem colocada aí, uma máxima para você nunca mais esquecer, tá bom? Mesmo dentro do contexto de igreja ou fora dele, planejamento sempre será a chave da gestão. Então, se você é estudante de teologia ou quando você estuda outras matérias, seja elas humanas, né, da matemática, seja dentro de qualquer outro curso, todas as vezes que você aprender algo relacionado à gestão, ou melhor, a planejamento, então você com certeza vai entender que gestão não existe sem planejamento. Pegou essa? Guardou bem? Então veja, vamos seguir adiante, até porque temos alguns autores, sejam eles seculares, sejam eles até aplicados aí à própria teologia, eles têm algumas definições importantes sobre cada matéria que nós estudamos. Dentro do aspecto contábil, financeiro e também administrativo, nós temos alguns autores e eu trouxe aqui para vocês uma breve colocação de um autor. Quando ele vai falar de planejamento, ele diz assim, olha, significa o desenvolvimento de um programa que ele tem objetivos e metas organizacionais muito bem estabelecidos. Então veja que eu trouxe uma definição muito simples para que você entenda que o planejamento significa desenvolver um programa. Veja, aluno, você precisa entender essa questão desse programa, por quê? Porque há uma série de outros fatores que você precisa entender para desenvolver este programa, tá certo? Então, planejar, então estabelece a realização de objetivos, metas organizacionais.
Existe um outro autor que, quando ele vai falar de planejamento, principalmente no aspecto financeiro, ele vai falar que planejamento financeiro tem uma serventia, tem uma finalidade. Qual é? A de monitorar a situação financeira de uma instituição. Então, veja, trouxemos aqui a definição geral do que seria planejamento, a chave da gestão, e agora estamos fazendo um recorte muito específico. Nós estamos dizendo que planejamento financeiro significa monitorar a situação financeira de uma instituição, avaliando as necessidades, seja de aumentar ou reduzir a sua capacidade de desenvolvimento. Lembrando, a igreja, ela é uma entidade sem fins lucrativos, portanto, ela não é uma organização de prestação de serviço ou produtora, né, de produtos para o mercado. Então, quando falamos de outras instituições com os fins lucrativos, nós estamos falando que o planejamento financeiro, ele monitora as condições e ele determina, vamos aumentar ou diminuir a capacidade produtiva da prestação do serviço, da produção do produto, mas quando falamos da igreja, nós não aplicamos esta finalidade, porque nós precisamos compreender o que é a igreja como uma organização. Aluno, entendo que você está aí atento a essa matéria e você está com certeza pensando aí na instituição que você conhece, né? A igreja, talvez que você participa, ou outra instituição sem fins lucrativos, e você está pensando talvez na aplicabilidade, né? Olha, o que é planejar financeiramente a existência de uma instituição? Eu trago aqui para você, portanto, que esse conceito de planejamento e gestão financeira aplicado ao cenário da igreja, então exige um primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto que nós precisamos destacar aqui? E eu trago, com certeza, o conceito, né, de igreja. A igreja, ela dentro de um termo jurídico, né, um termo que nós queremos colocar a igreja dentro do Código Civil, por exemplo, a igreja, ela é uma entidade sem fins lucrativos. Mas eu quero trazer também algumas nuances, algumas verdades sobre a instituição igreja, que faz com que você pare para pensar como é importante saber planejar. Primeiro ponto aqui é que a igreja, né, ou também a instituição sem fins lucrativos, é sempre um ambiente de grandes incertezas. Veja, se ela não detém atividades com fins lucrativos, se ela não produz produto, se ela não produz serviços, portanto, ela é uma instituição que ela está envolvida em um ambiente de grandes incertezas. Veja, diante deste cenário, nós já poderíamos dizer assim, olha, mais do que nunca, uma igreja precisa planejar. Planejar a utilização dos seus recursos. Planejar a forma como vai aplicar aquilo que ela tem de recursos através dos meios de contribuição para que ela possa se manter como uma entidade solvente e que consiga atender a sua missão fim, que é com certeza discipular, evangelizar, isto falando de igreja. E quando falamos de entidades sem fins lucrativos, entidades filantrópicas e outras associações, têm os seus fins estabelecidos nos seus próprios estatutos. Mas veja bem, quando nós falamos aí da entidade igreja, né, organismo vivo e ao mesmo tempo um sistema organizacional, muitas das vezes nós encontramos duas implicações que impedem o planejamento. Acabei de falar aqui a necessidade, né, tácita, né, do que é planejamento. Se nós temos um ambiente de incertezas, por que não aplicar diretamente o planejamento? Mas veja, infelizmente, há um paradigma contrário a isso.
Muitas pessoas acabam olhando para duas implicações da igreja e, por conta disso, não querem aplicar o planejamento. Veja, eu trago aqui a vocês essas duas implicações. A primeira delas é que muita gente diz assim: igreja não pode monetizar. Igreja não pode pensar em dinheiro. Igreja não pode pensar em recursos financeiros. Mas veja bem, é um paradigma controverso. A igreja, inclusive, ensina que no ato da contribuição nós estamos adorando a Deus. Então veja, como pode eu marginalizar uma prática como a da contribuição? Mas infelizmente há muitas pessoas que não sei por qual motivo, acabam dizendo que a igreja não pode ter técnicas administrativas porque ela não pode ser uma organização monetizada. Então esta é a primeira implicação para a falta do exercício de planejamento e gestão financeira dentro da instituição chamada igreja. Uma segunda implicação, e ela é bem personalizada, porque vai depender de indivíduo para indivíduo, essa segunda implicação diz sobre a falta de preparo dos líderes como gestores de forma secundária, como gestores da instituição. Vejam, vocês se lembram do começo da aula? Vamos fazer aí uma reprise rapidinho? Começamos a aula dizendo o seguinte: olha, há 3 textos bíblicos que nos faz correlacionar a ideia da igreja como organismo vivo e a igreja como organização. Você está lembrado? Vamos fazer aí um lembrete rapidinho? Primeiro princípio dessa correlação: planejamento considerado pelo próprio Jesus. Jesus usou o princípio de planejamento para ensinar um princípio espiritual. Lembram lá do princípio da forma correta de arrecadação e de depósito dos recursos que o rei Joás aplicou a uma necessidade do reino e também do templo? E também falamos do princípio do cuidado do obreiro que atua pela igreja e na igreja. Isso foi ensinado no Velho Testamento e trazido à luz do entendimento neotestamentário pelo apóstolo Paulo. Então, de forma alguma, nós estamos aqui descaracterizando a igreja da sua missão e do seu objetivo final. O que estamos dizendo é que para ser um operador da teologia, para sermos alguém envolvido com o ministério, nós não podemos descartar a necessidade da aplicação de outras ferramentas para auxiliar o bom andamento da instituição chamada igreja. Eu disse então que a segunda implicação é falta de preparo dos obreiros, ou falta de preparo do líder, ou falta de preparo das pessoas, dos indivíduos que estão envolvidos na organização, na administração e na direção dessas organizações. Veja, planejamento é essencial? Com certeza. E eu vou aqui citar pelo menos 5 motivos. Então veja, por que temos que planejar? Primeiro, para que seja atendido o mínimo necessário de um funcionamento solvente da igreja. Gente, mesmo que a igreja ela esteja de portas fechadas em dias de não culto ou de outras atividades, sejam elas sociais, comunitárias, atividades de liderança, de ministérios específicos, a igreja ela tem despesas e custos que nós chamamos de fixos. Independente dela abrir as suas portas, realizar suas atividades, há algumas despesas que elas precisam ser quitadas, elas precisam ser adimplidas. Por quê? Porque do contrário, esta igreja ela vai começar a ter alguns desgastes, e com certeza ela não poderá existir. Portanto, por que eu preciso planejar? Porque tem um mínimo necessário para funcionar. Tá certo? Qualquer líder, qualquer administrador de uma igreja sabe que para abrir uma igreja, expandir uma igreja, ele precisa analisar as condições financeiras disso. Estão entendendo? Estão comigo aqui? Olha, preste atenção.
essa disciplina faz parte do seu preparo teológico, viu? Não descarte ela. O segundo ponto que nós queremos destacar da necessidade de um bom planejamento é porque precisamos que seja cumprido a movimentação, controle e prestação de contas mínimas estabelecidas dentro, por exemplo, de uma lei de uma igreja. Se nós fôssemos aqui considerar uma denominação específica, ela tem a sua constituição, ela tem o seu estatuto, ela tem o seu regimento interno, ela tem as leis e normas que regem o bom funcionamento e o funcionamento moral e juridicamente lícito para organizar as movimentações financeiras da sua arrecadação e prestação de conta, que nós chamamos de compliance, né? Veja, a igreja precisa ter também o princípio de compliance. O que é isso? É transparência naquilo que ela faz com seus recursos. Portanto, precisamos planejar, precisamos de um planejamento financeiro, porque a igreja precisa, a instituição precisa atender a movimentação, controle e prestação de contas mínimas. Em terceiro lugar, porque precisamos de um planejamento, precisamos porque a organização, como instituição, precisa se organizar financeiramente para atender metas e objetivos financeiros a curto, médio e longo prazo. Então, veja, a instituição ela precisa se organizar financeiramente. Veja, eu sou espiritual, eu gosto de ser espiritual. Mas veja, será que eu posso simplesmente fazer um projeto numa instituição religiosa só pela fé? Ah, precisa ser, professor, pela fé. Nós vivemos da fé, o justo viverá da fé. Sim, mas a fé não é ignorante. A fé não estabelece uma cegueira ao ponto de nós projetarmos algo que está aquém das nossas capacidades, porque a fé não fala simplesmente da existência daquilo que não é como se já fosse. A fé, ela fala que ela traz à existência aquilo que é vontade de Deus. E muitas das vezes nós nos esquecemos de que é vontade de Deus que nós saibamos o que nós estamos fazendo. Então a fé, ela não pode ser esse ponto cego que me desconecta da realidade, me levando a uma aventura, a uma situação desconfortante e comprometedora. Portanto, eu estou dizendo a vocês que mesmo com fé, eu preciso organizar a situação financeira da instituição para, de fato, estabelecer metas, objetivos financeiros e tudo isso a curto, médio e longo prazo. E, por fim, o último aspecto importante da aplicação do planejamento e o planejamento financeiro para a instituição religiosa é o fato de que, mesmo sendo uma entidade sem fins lucrativos, ela não faz parte, né, do aspecto estatal, porque não é uma entidade pública, mas ao mesmo tempo também, dentro do conceito de entidade privada, ela tem uma nuance específica, né? Ela é uma entidade sem fins lucrativos, então ela não tem prestações de contas no aspecto como qualquer outra empresa teria, né? Desde o aspecto tributário, contábil fiscal, perante os órgãos, né? Mas mesmo assim, a igreja ainda tem algumas prestações de contas que ela precisa fazer diante dos órgãos do poder público, do Estado e, portanto, é nesse quesito que o planejamento faz com que a instituição também preste conta, atendendo legislações dos órgãos governamentais vigentes a que ela está atrelada, tá certo? Vou dar um exemplo aqui para você, né? Por que a igreja, por exemplo, ela paga a taxa de limpeza pública e poder de polícia? Por quê? Porque essa taxa, ela não está vinculada à imunidade constitucional, como o IPTU, por exemplo, e a igreja precisa manter o seu carnezinho pago e, se porventura houver algum tipo de dificuldade, ela precisa prestar conta com esses recibos diante do poder municipal, público municipal, ali confirmando que ela quitou, ela é adimplente com essas taxas municipais. Então veja que o planejamento financeiro, o planejamento de uma forma geral, ele então demanda da instituição algumas responsabilidades.
Captou aí? Entendeu a ideia? Nós não estamos aqui descaracterizando o seu curso, não estamos saindo pela tangente, trazendo talvez algum assunto que está desconectado. De forma alguma. Nós estamos trazendo a você uma participação muito mais ampla para que você entenda como funciona a instituição religiosa. E por fim, para chegarmos aí nessa dinâmica desta aula, né, para os pormenores dessa aula, como nós estamos aplicando esse conteúdo dentro de cursos aplicados pela Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, nós então trazemos um pouco, né, um recorte de alguns dados constitucionais da nossa denominação, para que você entenda que o planejamento e a gestão financeira não é feita de forma aleatória. Todo o planejamento e toda a aplicação dessa gestão é baseada em uma lei específica. Tudo que se faz é baseado em uma lei, uma norma que já foi discutida, estabelecida pelo órgão geral da denominação e, portanto, é colocada em prática para reger todo o andamento das atividades que essa instituição pratica. Então, veja, eu trago aqui para vocês, por exemplo, o artigo 219 da Constituição, que fala que os recursos financeiros para o sustento da igreja, ele é advindo de formas de contribuição, como dízimos, ofertas, legados e tudo mais, sempre adquirido de forma legal e condignamente, sempre em nome da instituição. Com base nesse artigo, nós vamos ter uma infinidade de outros artigos constitucionais que eles servirão para a aplicação de um bom planejamento, de uma correta gestão, para que a igreja, a instituição religiosa, funcione corretamente. Eu quero aqui lembrá-los, né, que dentro do nosso contexto como denominação, nós temos aí o princípio da arrecadação e da administração baseada na igreja local, que nós chamamos de congregação. Artigo 220, artigo 221, 222, vai falar aí sobre como funciona a arrecadação dentro da igreja local, dentro daquela igreja que inicia lá no bairro, que forma toda aquela estrutura de ministérios, né, de conselho local, aonde nasce, né, todas as práticas básicas de uma igreja. Então, esta igreja local, esta congregação, ela é administrada pelo dirigente e também pelo seu tesoureiro local, que vão prestar conta ali para o conselho do campo e também para o pastor presidente, o assessor de finanças, que também dentro da própria lei da denominação estabelece o formato de administrar os recursos, competindo aí ao conselho, ao pastor e ao assessor todo o planejamento para a destinação de toda a receita e a forma como se vai desembolsar esses valores para aplicar no bom andamento da denominação. Não somente estes aspectos, mas tantos outros, como, por exemplo, formas, regras financeiras, responsabilidades, né, para que os operadores administrativos da denominação saibam cada um seu papel, sua responsabilidade, suas competências, prestações de contas devidas, e aí nós temos desde o Conselho Geral, quando estabelece as diretrizes de planejamento, desde o Conselho Regional, que estabelece, né, as condições táticas de gestão, e por fim, nos campos eclesiásticos, onde tudo acontece, a operação desta condição, desse trabalho e, consequentemente, as congregações, e ali tudo vai se tornando uma realidade. O princípio da fé, o planejamento, os objetivos, o formato de expansão da igreja, a utilização dos recursos e, de uma forma assim bem abençoada, nós entendemos que a instituição que planeja, a instituição que se organiza, a instituição que se coloca como responsável pelo bom andamento de tudo aquilo que lhe pertence, ela vai crescendo e ela vai, portanto, dando a entender que a bênção de Deus está ali e os seus membros vão tendo muito mais, dando mais credibilidade e, portanto, esta igreja ela vai prosperando.
Minha gente, nesta aula que estamos trazendo aqui a vocês, ela tem a finalidade de colocá-lo a refletir, a pensar, mas ao mesmo tempo buscar os recursos que estão dispostos a vocês para que não somente entenda o princípio do planejamento, mas que você coloque em prática, tá certo? As administrações de qualquer instituição, ela é dividida em competências, e essas competências, elas estão muito bem especificadas na instituição. No nosso caso, por exemplo, todo o planejamento da diretriz financeira, lá no campo, é o conselho que vai organizar, que vai pensar, que vai projetar o que vai ser feito no campo, e então entra a competência do assessor, a competência do tesoureiro, que vai então organizar esse recebimento dessa receita, a forma como vai ser feito os pagamentos, os investimentos, e por conseguinte, então, criando uma forma de trabalho onde o recurso é bem empregado e também a prestação de conta é feita devidamente. Com isso, nós estamos falando que a nossa denominação ou a instituição religiosa tem que ter a responsabilidade de instruir como se dá o planejamento. E é por isso que eu estou trazendo aqui a vocês alguns artigos como, por exemplo, da administração e competência, o artigo 11 da nossa Constituição, o artigo 31, que fala sobre a importância do conselho, artigo 40, sobre as atribuições específicas de um assessor de finanças de um campo, o artigo 47, sobre as condições específicas, né, dos secretários regionais, enfim. E chegamos aí ao artigo 160, 161, 162, que fala do sustento ministerial. Minha gente, essa aula que trouxemos aqui a vocês é uma aula para dar a você, portanto, a ideia e a definição do que seja planejamento e gestão financeira. Espero que você tenha aprendido, gostado, e tem mais. Daqui a pouco vamos falar um pouco das aplicações das ferramentas para o bom andamento da instituição. Deus abençoe e até a próxima.